Boa tarde, meu aluno de Direito. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a respeito de petição inicial. A petição inicial realmente ela é a peça de central importância para um advogado quando ajuizar uma ação. E você que está começando aí no direito, você vai acabar aprendendo alguns termos jurídicos, como ingressar com uma ação, como demandar contra alguém, contra outra pessoa, ajuizar a ação. Enfim, a petição inicial vem da palavra raiz, pedir, no infinitivo, e petição com uma derivação, mas você vai pedir a quem? Você vai pedir à jurisdição. E nós já estudamos em vídeo anterior que jurisdição é o quê? É o Estado que diz o direito por intermédio de seus representantes investidos, que são juízes, que é o princípio da investidura. Então, para você elaborar uma petição inicial para o seu cliente, é importante que você conheça os requisitos estruturais da petição inicial. E no novo CPC você consegue ver isso com muita clareza e tranquilidade já no artigo 319 do mesmo, que traz toda a estrutura para que você possa elaborar uma excelente petição inicial. Então, como nós já falamos, a palavra petição, ela também é chamada de exordial, e você vai perceber em alguns despachos, algumas decisões judiciais, aonde o juiz vai usar o termo exordial. E você que não está acostumado, você que ainda está na cadeira da universidade, você vai ficar em dúvida, que palavra é essa? Exordial. Simplesmente é petição inicial. Grave bem isso, ela é a peça de central importância num processo judicial. E para isso você precisa ter muita atenção, como elaborar, como redigi-la, para que realmente o juiz prevento possa saber qual a sua pretensão, qual o dano sofrido, qual a sua intenção, qual o direito que você pretende ser satisfeito. E é através da petição inicial ou da exordial que você provoca o judiciário. Lembramos em aulas anteriores a respeito do princípio da inércia. O juiz, ele fica de braço cruzado, ele não sabe o que está acontecendo na sua competência territorial e competência material, ele vai tomar conhecimento disso a partir do momento que você ingressa com uma petição inicial, dando início a uma demanda judicial. Preste muita atenção nos requisitos e que você possa elaborar essa petição da melhor maneira possível. Então é através da petição inicial, que você pode chamá-la também de IPI ou exordial, e com ela que você faz com que a máquina do judiciário, através da jurisdição, que é o Estado que diz o direito, você consegue então movimentar, dar início aos princípios judiciais, ao processo judicial, para que você possa alcançar, aliado ao direito material, que pode ser civilista, pode ser criminal, pode ser um direito especial, que é o trabalhista, militar e eleitoral, e você, nesse intuito, colocando todas as suas pretensões, você então vai seguindo os atos concatenados do processo, até almejar então a sua satisfação através de uma sentença ou de um acordo dos tribunais a seu favor. Então, é a peça central. Se ela é a peça central, você deve redigi-la da melhor maneira possível, tá bom? E ela aponta quem? Ela aponta os réus, que pode ser um réu ou mais de um réu, chamado litis consortes no polo passivo. Essa petição pode ter também no polo ativo os autores, que pode ter litis consortes no polo positivo, no polo de autor. E assim você vai compondo a sua peça inicial. E nela você coloca os fatos, você coloca a causa de pedir, você coloca o pedido, você coloca o valor da causa. Lembre-se que toda petição inicial, no final, sempre tem um valor da causa a ser considerado. Vamos então no artigo 319 do novo CPC, o novo CPC de 2015, a respeito dos requisitos estruturais da petição inicial. E esses são os seguintes. O inciso 1 do 319, ele fala do juízo a que é dirigida. Preste atenção. Nós temos então a jurisdição civilista, a jurisdição penalista ou criminalista, e temos as justiças especiais, como já falamos há pouco, que é a justiça eleitoral, militar e trabalhista. E nós sabemos que existe então o âmbito da jurisdição estadual e federal e até mesmo internacional, que em vídeo futuro falaremos a respeito dessa questão de competência. Pois bem, então, no 319 do novo CPC, o inciso 1 fala a respeito do juízo em que a petição é endereçada. Não existem condições. Se você tem um assunto voltado a contratos particulares,
por exemplo, de compra e venda de um imóvel, você não pode endereçar a sua petição no cabeçalho para o juízo trabalhista. Isso está bem claro, você é aluno já maduro e já conhece a respeito do endereçamento da petição inicial. E toda a petição inicial, ela inicia-se com cabeçalho. Excelentíssimo senhor juiz doutor de direito da segunda ou terceira vara civil do fórum tal, da comarca tal, é o endereçamento. Para onde você vai protocolar, para onde você vai protocolizar a sua petição inicial. Hoje, com a tecnologia da informação, os nossos processos, praticamente em muitos juízos, são digitais, o que facilitou muito ao advogado em protocolar, né, dando ensejo ao início de uma demanda judicial. Então, o inciso 1 fala a respeito do juízo e do endereçamento, aonde você vai então dar entrada, protocolar digitalmente a sua peça exordial. O inciso 2, ele fala a respeito da qualificação. Então é muito importante que você possa, depois do endereçamento, entrar no tópico de qualificação. E a qualificação no inciso 2 é bem clara, e estarei lendo para você assim. Ela fala a respeito dos nomes, fala do prenome, fala da profissão que você tem que colocar, do estado civil da pessoa, o endereço completo com bairro, CEP, cidade e estado, o e-mail, se você tiver, do seu cliente na condição de autor. Então, ali na qualificação do autor, o endereço exigível agora pelo novo CPC do escritório onde o seu patrono, o seu advogado, venha receber intimações, de maneira que na qualificação você faz a qualificação da parte no polo ativo, que são dos autores, dos requerentes e também dos requeridos na parte na parte de réu, que a qualificação segue os mesmos moldes. Entre as qualificações, voltado aí, lembrando um pouco da matéria de prática jurídica, está a natureza da ação, como por exemplo, a ação declaratória de inexigibilidade de débito, quando você está sendo cobrado de um débito por uma loja daquilo que você já pagou e você tem um comprovante. Então você vai almejar uma sentença declaratória considerando inexigível aquele débito e com certeza aí, quem sabe, requerendo repetição de indébito ou indenização por danos morais arbitrada pelo juízo, ou você coloca um valor de costume dada e reconhecida pelos tribunais. Então, a qualificação, praticamente, ela vai após aonde? Dentro de uma peça inicial, de uma peça exordial. Ela vai após o endereçamento. O inciso 3 fala a respeito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Então, os fatos começam o quê? A elaboração. Nós já temos endereçamento, nós já temos a qualificação. Entre autor e réu qualificado, nós temos a natureza da ação e temos também o quê? Nós temos agora os tópicos que vai dar ensejo ao bojo, a formação da sua peça exordial, da sua peça inicial. E isso então, começa com o primeiro fato. A exemplo, são o histórico, como tudo aconteceu, como a relação jurídica ali suscitou. Você pode então, talvez, caso queira, dependendo da sua peça exordial, colocar tópicos anteriores como gratuidade da justiça. Você pode colocar no tópico dos fatos todos os acontecimentos. O autor estava em tal lugar e aconteceu isso e assim assado, bateram no seu carro e foi no local tal e o carro era das placas número tal, assim assado, não foi atendido no momento o pagamento ou reconhecimento da batida. Várias vezes o autor tentou contato telefônico com o réu para que ele ressarcisse ou reparasse o dano material sofrido, mas isso não foi possível, e patati, patatá, conforme o documento XYZ, aí você então colocou todos os fatos, e você então vai fundamentar aquilo como possibilidade jurídica, ou seja, mediante tudo o que aconteceu relatado no tópico dos fatos, então eu vou fundamentar isso com base jurídica para mostrar ao juízo prevento que realmente eu tenho razão com aquilo que eu alego, com que a lei me coloca como direito posto e como direito positivo, contando ainda com conteúdo probatório a respeito das minhas alegações. O inciso número 4 fala a respeito o pedido com as suas especificações. Tem que ser um pedido muito claro e determinado. E o valor da causa. Existem causas que
para que você coloque o valor, simplesmente é o valor do dano sofrido. Existem outras ações, que existem regras para que você calcule com base no dano sofrido ou em prestações periódicas, aquele valor a ser considerado como o valor da causa. E o valor da causa é muito importante, porque daí vem a condenação de sucumbência de honorários, aí vem também a questão de custos processuais que são advindas com base no valor da causa. É muito importante toda a peça inicial. No final, dá-se assim aquela frase, dá-se o valor da causa X. É muito interessante. Valor esse que se for exorbitante, com certeza ele será impugnado pela parte requerida e você talvez terá problemas. O valor da causa simplesmente tem que ser cristalino e tem que ser verdadeiro. Simplesmente ele tem que estar apresentando o valor correspondente ao dano sofrido. E as provas com que o autor pretende demonstrar. Quando nós falamos de provas, é importante você no processo civil estar analisando a questão do instituto das provas. É muito importante, para que você realmente possa instruir uma demanda, você possa entrar com um processo, apresentar nos fatos as suas alegações, apresentar os motivos da sua pretensão, e você não provar nada, praticamente você não vai ter êxito, não vai lograr êxito na sua pretensão. Então, tudo aquilo que você sofreu como dano, lesão ou prejuízo, é importante que esteja acompanhado, anexo à sua petição ou juntado à sua petição inicial, as provas que dão embasamento às suas alegações. E no 319 do novo CPC, que trata dos requisitos estruturais, nós temos então a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação. Eu, em particular, geralmente, eu sou muito favorável à audiência de conciliação. Eu sou muito favorável, antes da instauração de um processo, mediante o protocolo digital de uma petição inicial, tentar uma negociação administrativa. Porque é muito melhor um bom acordo do que uma longa demanda. E sendo assim, nós temos o CEJUSC, que é Centro Judicial de Conciliação de Conflitos. Esse CEJUSC, que é uma questão pré-processual, resolve muitas questões. Onde tem os conciliadores, onde tem ali os mediadores, e saindo da experiência desses homens, na intermediação, na presidência dos conflitos, faz com que muitos processos deixam de ser instaurados. Por quê? Porque esse CEJUSC resolveu a questão sem a necessidade de demandar contra alguém e encher os arquivos dos tribunais de processos, de maneira que isso só venha a ajudar no desenvolvimento da nossa jurisdição. Eis aí, então, os requisitos estruturais da petição inicial. E nós temos aí os artigos seguintes, que é o 320 até o 329. Eu gostaria que você ficasse atento à questão da lisura do seu pedido, a questão da determinação do seu pedido, a respeito da instrução dos documentos, deve ser muito bem colocados. Quando nós usamos a questão de provas, que são os documentos, existe um outro termo que você, advogado, futuro advogado, tem que lembrar e conhecer. A palavra instruir os autos é documentar, são as provas. Então, que você possa elaborar a sua petição, colocando tópicos dos fatos, colocando o tópico das provas, colocando tópicos de jurisprudência ou doutrinadores, para que você possa realmente mostrar para aquele juiz prevento que a sua petição está clara, objetiva, determinada e cristalina. No 320, que é o próximo artigo, em bases sucintas, fala a respeito então da instrução documental. Tudo que se alega é muito importante que você prove com documentos. No 321 fala que o juiz verificará se a petição contém todos os requisitos. É onde o juiz está saneando. Ele recebe a tua petição, ele vê se ela é clara, se é determinado o pedido, se realmente está a contento, não falta nada, estando realmente dentro das condições estruturais da petição. Então o juiz faz o quê? Ele dá ordem ao cartório, ao seu auxiliar, que é o chefe do cartório, o escrevente, para que através de uma AR ou através de um mandado citatório, informe a parte contrária, a parte requerida, para que possa apresentar a sua defesa exercendo o princípio do contraditório. No 322 e 324, o 22 faz assim, que o pedido deve ser certo. Isso não tem nem o que discutir.
certo e objetivo, nada mais e nada menos do que você pretende e tem direito, e também determinado, para que não gere dúvidas, tanto para quem vai contestar o seu pedido, como também para o entendimento do juiz quando for julgar o seu pedido, ele entender a sua pretensão. O artigo 326 fala em respeito de pedido em ordem subsidiária, sub a posição abaixo, ou seja, excelência, o autor requer tal coisa. Caso Vossa Excelência não entenda dessa maneira, então requer então que se considere o seguinte pedido de maneira que é subsidiária. E o 327 diz assim, que é lícito a acumulação de pedidos. Por exemplo, você pode entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento, que já é uma ação, cumulada com o quê? Com cobrança dos aluguéis vencidos, tá bom? Cumulação de pedidos, com danos morais e outras coisas mais. O 329 diz assim, que até a citação do réu, para que possa apresentar a sua defesa, o seu ato defensório contestatório, você, autor que demandou, enquanto isso não aconteceu a citação, você pode então aditar, você pode então alterar o pedido ou a causa de pedir. Então você fique atento, e o melhor é que você não necessite dessa possibilidade do 329, que você simplesmente faça a petição para resolver a questão, para você ser beneficiado com a celeridade processual. Porque cada ato que você vai então aditar, que você vai emendar, só atrasa a sua pretensão no curso processual. E o artigo 330, ele vai trazer a respeito dos atos de indeferimento da petição inicial. E cuidado com o inciso 1 quando fala a respeito da inépcia da petição inicial, que é um ato vergonhoso para um advogado. Ainda mais nós que ficamos 5 anos na cadeira universitária. Eu espero que você entenda e reconheça a importância da petição inicial, que é a petição inicial, que é ela que mexe com a máquina do judiciário, e ela quebra aquele princípio da inércia, fazendo com que o Estado, que tem o dever de julgar por intermédio dos seus juízes investidos, se movimente quando for demandado uma ação. Ela é a peça central, deve ser clara, lícita, identificável. Ela deve realmente ter todos os documentos probatórios juntados ali, para que realmente o juiz entenda a pretensão com clareza. E como também, queira ou não, o réu na sua defesa possa então, de uma maneira de impugnar todos os pontos alegados pelo autor daquela ação. Que você possa ser abençoado com esse estudo, que as suas petições iniciais possam ser muito bem elaboradas, e você pode também usar as técnicas da ABNT em relação ao quê? A elaboração da sua petição. Quando você colocar um tópico a respeito de jurisprudência, colocar um tópico a respeito de um conceito de um autor renomado na área, na matéria que você está tratando, você pode colocar na nota de rodapé ou mesmo no bojo da sua petição inicial aquelas questões de textos copiados e lá embaixo, editora, página, folhas, autor, para que realmente o juiz possa ver que é uma petição muito bem elaborada, clara, cristalina e muito bem feita. Que realmente você possa tomar proveito desse estudo do artigo 319 e seguintes a respeito dos requisitos estruturais da petição inicial. Que você possa ser bem sucedido na elaboração da sua peça exordial. Boa tarde.